Olá, paz de Cristo para vocês, tudo bem? Olha, hoje é uma festa muito importante na igreja. E a igreja, este final de semana, se veste de vermelho. Eu não estou de vermelho, mas a igreja se veste de vermelho. Porque vermelho é a cor da toalha do altar, da estola do padre, da toalhinha do ambão da palavra, onde as pessoas vão ler as leituras. Então isso se chama, as cores que estão colocadas nesses lugares são chamadas de cores litúrgicas. Nós temos algumas. Neste final de semana, solenidade de Pentecostes, é a cor vermelha. É uma cor que não acontece muitas vezes, não. Na maioria das vezes, a cor litúrgica é a verde, que é a cor litúrgica do tempo comum. Mas também tem a cor litúrgica branca, que é usado para algumas festas, para o tempo da Páscoa, para todos os domingos da Páscoa. Tem a cor róseo também, tem a cor roxa. Mas neste domingo é a cor vermelha, porque é uma festa muito grande. Quero compartilhar com vocês uma história verdadeira que aconteceu há muito tempo atrás. Em uma cidade chamada Jerusalém, haviam alguns homens que estavam fechados dentro de uma casa. Porta fechada, janela fechada, tudo fechado. Eles estavam até com um pouquinho de medo. Naquela cidade, era uma cidade grande, na época a maior cidade da região, tinham pessoas de muitos lugares que vinham ali para comércio, para passeio, para visitar, para rezar, porque era o centro da religião daquele povo. Então tinha gente de muitos lugares. E tinham aqueles homens também que estavam um tanto receosos por causa de algumas coisas que tinham acontecido recentemente com eles. Eles tinham um mestre que se chamava Jesus. Isso mesmo. Esse mestre que se chamava Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, esteve com eles e tinha subido aos céus. De uma maneira assim que eles ficaram admirados, porque ele subiu aos céus. Como se fosse um de nós assim que levitasse, subisse aos céus. Foi assim que o mestre deles subiu aos céus. E aí eles ficaram assim, mas e agora? 2 anjos tinham aparecido, falado para eles, olha, vão e façam o que Jesus falou para vocês. Mas eles estavam assim meio... não sabiam direito o que fazer. Mas então aconteceu um barulho muito forte, mas muito forte, parecia um trovão. Aquele barulho ensurdecia eles. Foi um barulho muito forte. E parece que um raio entrou naquela casa. E aquele raio era uma labareda de fogo, como se fosse um asteroide caindo naquela casa. Mas ela não quebrou nada. Aquele fogo entrou na casa, mas não quebrou nada. Não quebrou teto, não quebrou parede, não quebrou nada. E aí aquele fogo que chegou lá no meio deles, os que estavam na cozinha correram para a sala, os que estavam no quarto correram para a sala. Todos eles se reuniram ali. Todos eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. E aquela bola de fogo gigante lá com eles. E aquela bola de fogo se separou. Fez bolinhas de fogo, lavaredas. 1, 2, 3, 4. Cada uma daquelas chamas foi em cima da cabeça de cada um daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali. Só que eles não ficaram com medo. Não se amedrontaram. É como se uma paz muito grande fosse chegando até elas, uma alegria, uma vontade, uma coragem. Eles receberam aquelas chamas de fogo depois sumiram, eles se olharam, abriram as portas, as janelas e saíram para o meio da rua. Diferentes. Agora aqueles homens estavam diferentes. E todos eles juntos, na mesma sintonia, na mesma vontade, falando as mesmas coisas. Só que tinha uma coisa bem diferente naquilo tudo. Por quê? Lá naquela cidade, não sei se vocês lembram, tinha gente de todos os países daquela redondeza. E aí, essas pessoas que estavam lá ouviam aqueles homens falarem na língua que elas falavam. Aqueles homens não estavam mais falando a língua deles, estavam falando a língua das pessoas que estavam ali, para que elas pudessem assim entender melhor o que elas estavam falando. Por quê? Se eu conheço bem a língua portuguesa,
A minha melhor compreensão é na língua portuguesa. Eu posso até entender o espanhol, mas o português eu entendo muito melhor, né? E era isso que acontecia. As pessoas da cidade ficaram falando, mas caramba, essas pessoas não são todas daqui? Como é que elas sabem falar a minha língua? Mas elas falavam. E elas estavam falando, sabe do quê? De Jesus. Do que as pessoas deveriam fazer. Elas deviam estar falando todas aquelas línguas daqueles povos, mas coisas do tipo, não brigue com seu vizinho, não roube, seja honesto, dê o troco certo, não engane a pessoa para quem você vai vender alguma coisa, ame a todos, não queira mal às pessoas, não faça nada para prejudicar o outro, acolha o estrangeiro, aquele que está sozinho, sorria, seja feliz, alegre-se, Deus te ama, não temas, reze sempre. Deviam ser coisas desse tipo. E aquelas pessoas todas ouviam e ficaram admiradas. E depois desse dia, aqueles homens não pararam mais de falar essas coisas por todos os lugares que eles iam. E a diferença é que eles não ficaram mais só ali em Jerusalém, não. Eles, se espalharam. Foram para muitos lugares. E conforme eles iam, ia chegando mais gente para ajudar, ia chegando mais gente. E é só por causa disso que nós, hoje, aqui no Brasil, sabemos da história de Jesus. Mas sabe por que aqueles homens foram corajosos e lutadores? Porque eles receberam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. É a data que veio o Espírito Santo e encheu aquela casa de luz, encheu aquela casa onde estavam os discípulos de vontade, de coragem de falar de Jesus. E esse Espírito Santo, ele vem sempre. Sempre que nós pedirmos, a gente pode rezar, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. É o Espírito Santo de Deus que faz nós termos vontade de ficar perto de Jesus. Essa vontade, às vezes, dá uma caída. Mas aí a gente pode pedir de novo, vinde Espírito Santo. E um símbolo do Espírito Santo é o fogo. Tem a pomba, tem a água, tem a brisa, o vento. Mas um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E nesse dia de Pentecostes ele veio como fogo. Tem uma canção que diz assim, Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E a oração do Espírito Santo é, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei. Acendei de fogo, acendei neles o fogo do vosso amor. Acendei no nosso coração, no coração meu, no coração seu, no coração de todos, o fogo do amor a Deus. Porque é Ele que nos mantém unidos a Cristo. É o Espírito Santo de Deus, que começou lá com os discípulos, mas que vem sempre, que está aí para conduzir. Jesus disse quando subiu aos céus, eu estou indo, mas enviarei para vocês o Espírito Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Deus criou tudo, Deus Pai. Jesus Cristo veio aqui e contou como é que era a história, como que Deus queria que as coisas acontecessem. Ele veio aqui, Jesus morou aqui, na terra. E depois que ele foi, o Espírito Santo é que nos conduz, por Jesus, até Deus. Vinde, Espírito Santo. Enchei o seu coração com o fogo do amor de Deus.